Olá, estamos chegando com mais um programa UFO no Plural. Hoje nós vamos debater as manifestações de rua no Brasil. Convidamos dois especialistas para discutir este assunto. Está conosco o professor Edilson Gracioli, cientista político, professor do Instituto de Ciências Sociais da UFO. Como vai, Edilson? Tudo bem, Márcio? Um abraço ao telespectador. Prazer em tê-lo conosco. Prazer é meu. E também abrilhantando o programa, o professor da Faculdade de Direito, Roberto Bueno. Professor Roberto, prazer em tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Márcio. Prazer novamente estar aqui. Saudações aos telespectadores e à comunidade em geral. Nós tivemos, a partir de 2013, as manifestações de rua no Brasil. No ano passado, o movimento se mostrou mais tímido. Então, eu queria levantar a primeira questão, objeto de análise e abordagem por parte dos nossos convidados. O que motivaria as pessoas a irem para as ruas manifestar as suas opiniões, as suas inquietações, as suas insatisfações? Professor Edilson. Então, Márcio, nós temos que ter clareza, na minha opinião, que, tal como o programa UFO no Plural, as manifestações também comportam e comportaram uma pluralidade de perspectivas e motivações. Lá em junho de 2013, nos seus 2 ou 3 primeiros dias, as duas grandes motivações eram relacionadas, e eu me refiro aqui a uma luta que vem desde 2005, o chamado movimento pelo passe livre, pela tarifa zero, e também uma insatisfação de uma parcela da juventude trabalhadora nos grandes centros em função da dificuldade de mobilidade urbana. Naquele primeiro momento, os 2 ou 3 primeiros dias, essas motivações foram criminalizadas pela mídia, criminalizadas pelo aparato repressivo, principalmente em São Paulo, mas na sequência, oportunismos de várias ordens se fizeram presentes. Né? Grandes meios de comunicação que vinham criminalizando passaram a enaltecer aquelas manifestações porque viram nelas a possibilidade de dar vazão a um espírito golpista. Grupos fascistas que não eram e nunca foram majoritários se aproveitaram também daquele momento, então se colocou uma pluralidade de motivações. Eu diria que também estiveram presentes duas motivações muito preocupantes. Um sentimento antipartidário. Não é verdade que as manifestações fossem pacíficas. Bastava alguém estar portando uma bandeira, uma camiseta vermelha, identificado com o campo da esquerda para ser, inclusive, agredido. Isso aconteceu em várias oportunidades. E também um sentimento do pensamento único. A ordem e progresso, lema inscrito na bandeira brasileira de inspiração positivista, deu possibilidade a que grupos de pretensões de pensamento único se fizessem presentes nessas manifestações. E esse espectro amplo, tenso, antagônico, ele continuou. Ao longo do programa nós poderemos, Roberto, trocar aí algumas figurinhas a mais, mas em relação a essas motivações eu vejo assim uma pluralidade nelas. Sua opinião, professor Roberto? Pois olha, inicialmente eu gostaria de recordar que essa pluralidade realmente é um fato, né, como bem recordado pelo Edilson, e que inicialmente nós tivemos uma grande manifestação, uma grande mobilização por alguns centavos na passagem de ônibus. Então, inicialmente, algo que depois não teve continuidade, nós observamos uma certa unificação de objeto e de objetivo, né? Que era uma questão pontual contra um determinado valor de aumento em passagens de ônibus. Talvez o grupo, inclusive, fosse um pouco identificável, né? Jovens, etc. Mas depois isso mudou, essa realidade mudou. Houve uma incorporação de N coletivos dentro daquele inicial, né, com objetivos os mais diversos, com as perspectivas e anseios também muito discrepantes, inclusive
como comentou o colega Edilson, com uma violência, né, estando presente, mas eu diria, utilizaria talvez uma outra palavra, raiva. Me parece que havia muita raiva, e o fenômeno do apartidarismo também brotou com muita importância, como foi mencionado pelo Edilson aqui. Nesse aspecto eu me deteria um pouco, né, porque quando nós temos um movimento político, né, que torpedeia, né, mina, solapa a cultura democrático-parlamentar e não oferece alternativas, que normalmente é o que acontece, nós não caminhamos para algum tipo de redenção ou de salvação nacional, como é o caso de alguns discursos envolvidos nessas manifestações. Mas, ao contrário, nós estamos caminhando uma via completamente diversa, que é para um fenômeno totalitário, que é para o voluntarismo, que é para algum tipo de bonapartismo ou coisa que o valha. Quer dizer, quando nós apontamos para a crítica frontal, né, e desconstrutiva do parlamento, é para isso que nós apontamos. Agora, nós não podemos nunca deixar de fazer a crítica ao parlamento. Mas aqui fica bem claro, crítica ao parlamento é uma coisa e desconstruir as vias parlamentares é outra. E muito do que se está fazendo hoje, né, é exatamente essa segunda hipótese, né, é desconstruir as vias do parlamento, é desconstruir o político, de uma certa forma. E essas manifestações, me parece que tinham essa via, né, de pouco comprometimento com o aperfeiçoamento do sistema e com o levantamento de diversas e múltiplas bandeiras. Né? É interessante observar que o aspecto da primeira movimentação em 2013 das manifestações de rua, claramente havia um repúdio coletivo contra qualquer princípio, início de partidarização do movimento, tanto é que algumas tentativas de inclusão de bandeiras em alguns partidos, alguns segmentos, refutados prontamente. Agora, claramente, professor Edilson, professor Roberto, uma outra questão que eu gostaria de abordar. Nós tivemos em 2013 a motivação principal do grupo Passe Livre, mas exatamente uma insatisfação política já começava a brotar e muito se falava a respeito da reforma política, que era o grande anseio coletivo. Eu perguntaria, a ausência de cobranças subsequentes, de vigilância inclusive, marcação sobre o Congresso Nacional, foram fatores determinantes para esfriar um pouco essas manifestações? Eu acredito que sim, Roberto. Eu acho que você até usou uma palavra que eu acho que é mais abrangente do que a questão do parlamento. O sistema político foi colocado em xeque, o conjunto de instituições, o judiciário, o executivo, enfim. Só que essa insatisfação legítima e compreensível quanto ao sistema político, que afinal de contas é lento, ele é ineficaz, ele é um tanto quanto impermeável à participação política direta. Todas essas características foram colocadas em xeque. Só que, o que fica no lugar? Né? Por exemplo, a questão da reforma política, que foi uma bandeira levantada. O governo federal, diga-se de passagem, enviou para o Congresso uma mensagem como resposta a essas manifestações, com 5 ou 6 pontos. E aqueles 5 ou 6 pontos contemplavam, em larga medida, digamos, desdobramentos das manifestações. Eles foram rechaçados, porque aí emergiu de maneira muito clara o perfil conservador do Congresso, principalmente do Congresso que emergiu das urnas em 2014, que é talvez o pior Congresso da história do Brasil. Um Congresso refratário à participação popular. E aí o que é que se deu? Ao invés de uma reforma política com participação popular, com uma constituinte talvez exclusiva, esse é um debate que está colocado, o que é que se deu? Uma contra-reforma política capitaneada por aqueles que se beneficiam do sistema tal como ele é. O Eduardo Cunha esteve à frente disso. O que se colocou ali foi uma contra-reforma. E isso mostrou o quê? E talvez o tema que eu vou abordar venha na sequência. Como não houve eficácia nas respostas, as manifestações foram minguando. Né? E a contra-reforma política produzida pelo Congresso, pelas lideranças que ali predominam, principalmente PMDB, DEM, PP, PSDB, essa contra-reforma, digamos, frustrou em larga medida o que havia de positividade
nas manifestações. Professor Roberto. Edilson, telespectadores, Márcio, nós temos um problema aqui, acredito, na manifestação e na canalização da insatisfação. A questão central é a reforma do sistema. Não é a reforma nas próximas eleições do candidato, da pessoa a ser escolhida. É preciso reformar o sistema. Não é preciso reformar este ou o próximo governo, ou a forma de governar. Nós precisamos reformar o sistema que faz com que esse governo, ou o próximo, ou o anterior governo, operem como estão, ou como operaram, ou como operarão. Essa é a chave da questão. Se nós não tivermos esse tipo de sistema político que nós temos, e se a canalização da raiva, até diria, ou da insatisfação, não for dada para esse ponto específico, reforma política, nós continuaremos com as mesmas mazelas, sob faces e cabuques diferentes. Então, o que nós precisamos efetivamente é isso, é canalizar todos os esforços para reformar o sistema político. Caso contrário, nós vamos ter sempre esse tipo de atividades que não nos interessa, pouco republicanas em vários casos, delituosas em outros tantos, a reaparecer sob diversas formas. Ou aparecendo na Petrobras, ou aparecendo em período eleitoral, com compra de votos, ou, enfim, esse é o ponto. Esse é o ponto. Bem, nós temos ainda 4 minutos. Eu gostaria de colocar a seguinte questão. Em 2013, nós também tivemos o surgimento de movimentos minoritários que se aproveitaram exatamente da própria visibilidade que a ocasião iria oferecer, e nós tivemos, então, grupos minoritários pedindo a volta dos militares ao poder. Então, eu queria uma leitura desse tipo de manifestação por parte dos nossos convidados. Professor Edilson. Inclusive, Márcio e Roberto, quanto a esse aspecto, com palavras de ordem que nos remetem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 64 e a Alemanha pré-nazista. Eu me refiro à palavra de ordem, o Brasil acordou, a Alemanha acordou, era a versão no nazismo. Deutschland erwachen. Exatamente. Então, o Roberto, que morou na Alemanha, fala alemão, pode até dar a tradução, né? Bem, mas por que isso? É um absurdo. Somente quem não tem a memória do que foi a ditadura pode ter saudade de algo parecido com isso, né? E outra coisa, quem disse que a maioria do povo brasileiro, organizações democráticas de esquerda ficaram dormindo esses anos todos? Não, estávamos nas ruas, nas instituições, nas formas de resistência possíveis, lutando pela redemocratização do país. A ideia, o Brasil acordou, agora é o marco zero de tudo, uma nova era, é inclusive uma forma de enquadrar a memória, passar a borracha nas lutas que houve pela redemocratização. É inadmissível. Mas eu concordo muito com a sua caracterização, Márcio, de que se trata de movimentos minoritários. Por vezes, redes sociais e a mídia dão a elas um eco que amplia a realidade de que se trata, né? Mas é preciso estar atentos, porque golpistas e saudosistas, viúvas da ditadura e da tortura, de fato existem. Professor Roberto. Eu gostaria de recuperar uma ideia que é Derek Fromm, ao analisar a questão, os problemas da sociedade, as formas de abordagem, né? É a questão do medo ao novo, Edilson, né? A questão do medo ao novo. Ora, a democracia chega, nesse momento histórico, requerendo qualificação, requerendo um avanço qualitativo considerável. Isso supõe uma não aversão ao novo por parte dos seus constituintes, por parte da cidadania. E parece que há realmente no espírito humano, ou pelo menos daquilo que conhecemos como cidadão político no Ocidente, uma certa aversão, uma certa resistência a uma empresa nova, né, em termos de constituição política. Pois bem, parece que esse é um cenário adequado para o passo atrás e não para o passo à frente. O passo atrás qual é? A ditadura ou formas similares de autoritarismo, né, e não uma disponibilidade, uma disposição interna para qualificar as formas de constituição das liberdades, para a garantia das liberdades, das garantias públicas. Seria uma espécie de ser, né, refratário ao futuro melhor, a um porvir mais qualificado do ponto de vista das relações humanas e da Constituição política. Então, o que conhecemos? Se desconhecemos e temos aversão ao futuro, demos um passo atrás, que ali nós já conhecemos como as coisas funcionam. Lamentavelmente, funcionaram, né, e se pretende que funcionem sob a égide da tortura e do autoritarismo. Aliás, né, o Florestan Fernandes também se referia a algo assim, de que nós
tivemos sempre na nossa evolução histórica a manutenção de certos perfis constitutivos da sociedade, né? De cultura senhorial, né? Escravocrata, mesmo sob novas formas, no caso do republicanismo, o Estado federado, né, e tal. Mas fica para a sequência. Depois do intervalo, retomaremos a discussão e vamos abordar a cobertura midiática e os aprendizados extraídos das manifestações. Criado em 1975, o Museu Universitário de Arte MUNA complementa o Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia, coordenado pelo curso de Artes Visuais. Instalado no bairro Fundim, conta com um acervo de obras modernas e contemporâneas, espaços expositivos, reserva técnica, sala de conservação e restauro, oficina de ação educativa e auditório. Além de proporcionar contato direto com trabalhos artísticos, incentiva a produção local e contribui na formação cultural da região. Mais informações no site www.muna.ufo.br ou pelos telefones 3231-9121 ou 3231-7708. Retomamos a discussão sobre manifestações de rua no Brasil, lembrando que para que uma manifestação de rua tenha eco perante a opinião pública, é necessário uma visibilidade, é necessário inclusive uma boa cobertura midiática. E é sobre esse assunto que nós vamos nos debruçar agora nesta segunda parte do UFO no Plural. Professor Edilson, como é que o senhor avalia o teor, a qualidade e a intensidade da cobertura midiática desde 2013? De forma muito negativa, por 3 aspectos relacionados. O primeiro deles, os grandes meios de comunicação, principalmente a maior rede de televisão do país, nos 2 ou 3 primeiros dias trataram de criminalizar os movimentos. Quando se viu nas manifestações a possibilidade de um desgaste de caráter político eleitoral, a mídia, principalmente os grandes veículos, mudaram de posição e passaram a enaltecer. O segundo aspecto foi um episódio, inclusive, que se deu no âmbito local. No dia 20 ou 21 de junho de 2013, não me lembro bem, Uberlândia teve uma grande manifestação com cerca de 50 mil pessoas nas ruas. Eu estive presente no início delas para poder acompanhar em loco e à noite fui comentar num telejornal de uma emissora vinculada a uma rede nacional de televisão. E lá pelas tantas o âncora do jornal perguntou assim para a repórter que estava acompanhando a manifestação: quantos políticos existem por aí? E a repórter respondeu: nenhum. Quando devolveram para o estúdio eu falei: ali havia 50 mil políticos. Quer dizer, em desserviço sobre o que é a política. O que é político? É o detentor de mandato? Não. Quer dizer, a ideia da polis, do cidadão que participa, ficou ao lado. Quer dizer, a mídia, em larga medida, prestou um desserviço. E o terceiro aspecto, que me autoriza, na minha opinião, a me contrapor ao padrão de cobertura, é que a mídia passou a ver nisso, digamos, a alavanca para os movimentos pró-impeachment, sem base legal. E eu tenho a impressão que ela acabou dando um tiro no pé, porque à medida em que vários segmentos perceberam que aquilo se prestava em larga medida a um movimento golpista, o impeachment em si não é um golpe. Se houver base legal, ok, ele é democrático. Mas à medida em que se percebeu a manipulação política eleitoral em torno disso, as manifestações foram se esvaziando. Então a mídia está em xeque. Basta dizer, para fechar, Roberto, que a principal emissora de TV do país hoje é um dos alvos prioritários nas manifestações. O povo continua não sendo bobo, e a isso coloca em questão. Então não é apenas o judiciário, o executivo, o legislativo, por vezes o Ministério Público. O quarto poder, para usar uma expressão clássica, é também questionado nas manifestações.
Professor Roberto. Pois bem, eu avaliaria que a mídia nacional, a grande mídia nacional, não é nem plural e nem qualificada o suficiente. Não é plural por qual motivo? Porque simplesmente todos nós podemos avaliar, podemos observar na grade de programação que nós não temos um discurso contrário ao establishment. Nós não temos um discurso contrário, nós não temos opiniões, nós não temos entrevistas com pessoas que pensem diferentemente, de forma consistente, daquilo que é a prática ordinária, quer na política, quer na organização da economia. Não há. Há simplesmente um discurso único, típico do editorial da empresa, seja ela qual for, e aqueles que vêm a trabalhar para essa empresa apenas reforçam de uma ou de outra forma, com ligeiras válvulas de escape, nem sempre trazendo as pessoas que teriam mais habilidade, mais conhecimento e formação para defender essas posições, e pontualmente, esporadicamente são essas aparições. Por outro lado, a questão da qualificação remete inclusive a uma autocrítica dentro da universidade. Nós estamos formando técnicos aqui dentro, em diversas áreas do saber, e na área da comunicação não é muito diferente. Digo isto uma observação relativamente à UFO, mas em outros cursos de comunicação acontece o mesmo. Nós não estamos formando, em muitos casos, profissionais aptos a fazer uma análise política, a uma análise econômica, tanto é que importam muitas vezes as empresas de comunicação pessoas com formação em economia para comentários econômicos, né? Pessoas com formação em diversas áreas, mas que desconhecem ou não sabem avaliar corretamente o impacto que tem a mídia, né? Então, realmente é preocupante, eu acho que esses dois aspectos, Edilson, né? É a questão da formação das pessoas que estão na televisão, em alguns casos são modelos, né? São pessoas que por algum motivo, né, obedecem a padrões estéticos, então vão ocupar espaço na mídia, e por outro lado, não há pluralidade, e nós temos que as empresas de comunicação são concessões. Ou seja, um outro problema, o Estado não está fiscalizando a necessária pluralidade que os meios de comunicação deveriam ter. Ou seja, virou um puro negócio, uma forma de ganhar dinheiro absurda, né, sem que o Estado se incomode, sem que as forças políticas se incomodem em fiscalizar a efetiva pluralidade da mídia, né? Eu queria aproveitar o gancho oferecido pelo professor Edilson quando colocou a palavra criminalização, para colocar para os nossos convidados a seguinte situação. Até que ponto, na percepção de vocês, o aspecto da infiltração de pessoas ligadas ao crime organizado e que os blockbusters, que na realidade esses mascarados poderiam estar exatamente de uma certa maneira, omitindo a sua real identidade, mas também tendo liberdade no tocante à depredação, atitudes mais violentas. Nós tivemos, inclusive, investidas contra a mídia, colegas de imprensa que se transformaram em vítimas fatais desses movimentos. Mas até que ponto essa infiltração do crime organizado serviria para fragilizar a periferia das grandes cidades e, consequentemente, abrir janelas e portas para que o crime se instalasse? E até que ponto isso também se transformaria numa estratégia para esvaziamento do movimento quanto às pessoas bem intencionadas que poderiam amanhã vir a se somar às outras nas ruas? Esse componente é um componente muito evidente nas manifestações, principalmente à medida em que elas, lá em junho de 2013, foram ganhando relevância em termos de participação e adesão. O chamado crime organizado, ele é molecular na nossa sociedade. Ele, digamos, ele amplia a sua capilaridade em todas as instituições. Nós sabemos denúncias de magistrados articulados com o crime organizado, de promotores públicos articulados com o crime organizado, não só porque são usuários de parte do que se comercializa, mas eles estão em conluio, não é? Então não há por que esperar que manifestações sejam ilhas de blindagem quanto a isso. Agora, a expressão os infiltrados, que nos remete inclusive a um filme, né, Márcio, ela nos obriga a encarar o seguinte: parte desses infiltrados eram fascistas. E é interessante que a máscara do movimento Anônimos, que em alguns lugares buscava garantir o anonimato para proteger
as pessoas que estavam portando certas bandeiras, aqui a máscara ganhou uma dimensão de ressignificação. Foi para ocultar as reais intenções. Então o oportunismo, não só do narcotráfico, mas também de grupos fascistas e de grupos que viam nessa possibilidade um ensejo para ações criminosas, se prestou a isso. Quer dizer, o anonimato, e aí toda a escola de Frankfurt teria muito a desvendar, né? Quer dizer, a ação em massa dilui a responsabilidade, né? E principalmente um último grupo infiltrado, que era o grupo dos que instigavam a questão do impeachment, né? Então houve de fato isso. Mas não é muito diferente, porque o crime organizado ele está presente em várias instituições e com interesses escusos. Até no futebol, né? Até no futebol. Como bem disse Juca Kfouri outro dia, amigos aí de um político de expressão nacional têm transformado o futebol em pó, né? E de fato é molecular a coisa, às vezes de helicóptero. Professor Roberto. Então, eu gostei de retomar, citado aqui pelo colega Edilson, na questão da escola de Frankfurt, retomar uma outra passagem do Erich Fromm, né, que faz uma pergunta. Por que é que as pessoas suportam ou dão apoio, né, a um sistema que efetivamente as mói, né, que não lhes interessa em grande parte? Por que menciono isso? Para falar dessa questão das manifestações e de eventuais atos violentos que venham a ser cometidos dentro dela. Assumiria a título de reflexão que não existem infiltrados, que não existem pessoas ligadas ao crime organizado dentro das manifestações, mas que existem tão somente bem-intencionados. Dentro desses grupos de bem-intencionados, eu não excluiria a pessoas que resolvessem agir violentamente sem pertencer ao mundo do crime. Não excluiria essa possibilidade. Admitindo que ela existe, eu não diria que ela é ilegal. Eu me coloco na posição, e acredito que nós podemos fazer esse exercício, de uma pessoa que está 10 anos morando em São Paulo, 15, 20 anos morando em São Paulo, que acorda às 4 horas da madrugada para chegar ao trabalho às 8 da manhã, para começar a trabalhar às 8 da manhã, volta para casa às 6h30 da tarde, chega em casa às 10 da noite, para terceiro turno de cuidar dos filhos e crianças, dormir à meia-noite, para acordar às 4 da madrugada. Alguém que tem essa vida, Edilson, alguém que tem essa vida durante 10, 15, 20 anos, o que é que se espera? O que nós podemos, enquanto sociedade, esperar, tentando um sistema desse tipo? Como é que essa pessoa vai se comportar em público, politicamente protestando? Se espera o quê? Que ela haja como um gentleman, como uma lady, como um lord inglês do século XVIII, né? Por favor, os meus direitos. Essa pessoa está carregada de raiva. Nós não podemos esperar um comportamento diferente de uma certa agressividade. Né? Professor Edilson, se reportando à Escola de Frankfurt, citou um grande e importante antropólogo social, Erich Fromm, que tinha uma célebre frase ao se reportar a questão da identidade: eu, somos nós e não somos nós. Então, a respeito disso, eu gostaria de colocar a questão da identidade desses movimentos, se ela ficou clara a partir de 2013, se no ano passado, em 2015, ela perdeu a sua identidade, a ausência de bandeiras qualificadas contribuiu para esvaziar o movimento, enfim, que aprendizado nós extraímos? Eu penso, Márcio, Roberto, que as duas grandes bandeiras com capacidade de consolidar identidades, inclusive no presente e daqui para frente, que são portadoras de positividade, são as seguintes. Em primeiro lugar, o problema da mobilidade urbana. Aí eu concordo totalmente com o que o Roberto terminou a fala dele. Quer dizer, nos grandes centros urbanos, aqueles que dependem do transporte coletivo já não suportam. Eles podem se qualificar e eles não terão a sua dita empregabilidade aumentada por conta disso e continuam a passar horas dentro do veículo que leva até o local de trabalho. E não importa a qualidade. Né? Não importa a qualidade. Então, a mobilidade urbana está na agenda. Ou a sociedade civil, o sistema enfrentam isso, ou nós vamos ter, de fato, manifestações de rebeldia. A outra é a questão do sistema político. Pode passar as próximas eleições, as outras, e assim, consequentemente. O sistema político tem que avançar para ser mais permeável a demandas
e aí uma série de aspectos que deveriam ser abordados num outro programa. Mas essas duas bandeiras são as positividades, porque as negatividades, elas vão se diluindo. O fascismo, o golpismo, o oportunismo, isso vai, digamos, dando espaço àquilo que é positivo. E o próprio esvaziamento das manifestações revela isso, né? Mas na agenda política, social, ficaram, a meu ver, esses dois aspectos. Professor Roberto. Pois olha, acredito que é extremamente importante que nós também pensemos nas causas que levam a que um grupo de, digamos, para recuperar a fala do Márcio, a expressão de bem-intencionados, vá às ruas, né? Então, retomando disso, a questão do transporte público, né? Retomando essa questão da organização urbana, é necessário que nós repensemos um pouco isso, para que nós não tenhamos nem a falta de qualidade das periferias e nem que elas sejam colocadas em lugares que praticamente tornam a vida impossível para quem dela tem de sair e ir ao seu trabalho cotidianamente. Então, uma organização urbana, né, uma organização das áreas de vida das populações mais pobres, né, o investimento em infraestrutura, né, essas são políticas que precisam ser incrementadas e não políticas que sejam colocadas em segundo plano quando nós temos a primeira crise mais séria. Não é essa a abordagem. Isso é abordagem política para quem quer fazer a crise aumentar, para quem quer fazer a crise crescer e os insatisfeitos, obviamente, voltarem às ruas, né? Nós precisamos de mais políticas sociais e não menos. Historicamente, nós já tivemos menos políticas sociais, muito menos, e já não tivemos, inclusive, políticas sociais. O que nós temos de ter é uma continuidade de governos que dediquem recursos e esforço político para manter as políticas sociais e incrementá-las. Esforço político por quê? Porque forças que não querem esses investimentos sociais existem em profusão. Forças que querem dar mais segurança ao capital existem em profusão. Quer dizer, quanto menos investimentos sociais nós temos, nós podemos alocar mais recursos para dar garantias a setores ligados às finanças. É isso que nós não precisamos mais, enquanto sociedade que deseja evoluir e garantir liberdades e bem-estar. E o programa UFO no Plural contou hoje com as participações do professor Edilson Gracioli, cientista político, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, e também do professor Roberto Bueno, da Faculdade de Direito, a quem agradecemos a gentil participação. E o programa UFO no Plural reserva um novo tema para o próximo programa. Até lá!